Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é segunda-feira e nosso programa tem oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra tua conta. O Guaíba Correio Rural tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, Rafael Valdez nas gravações e edições, coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo Rafael Sequim, direção-geral Claudinei Girotti, edição e apresentação comigo, Marcel Orovitz, enquanto Sandro Fávero, o verdadeiro dono desse programa, está ausente, mas ele volta. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Tem agro? Tô na Guaíba. E começamos o programa de hoje com o pronunciamento do diretor vice-presidente e futuro presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, na audiência pública das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, realizada para discutir as providências do governo federal diante do crescente endividamento das produtoras e produtores rurais do Rio Grande do Sul. A iniciativa, que atende o requerimento 48 de 2025, foi de autoria do senador Hamilton Mourão, do Republicanos, e foi motivada pelos impactos severos das enchentes, estiagens e eventos climáticos extremos registrados nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. Vamos conferir. Estamos aqui pela Confederação Nacional da Agricultura, nossa CNA, e representando também a Federação da Agricultura, a entidade mais antiga representativa do país, inclusive mais antiga que a nossa confederação, no auge do seu quase centenário, completando 99 anos agora senador. E gostaria de pedir a todos a máxima atenção, porque como brasileiro, especialmente gaúcho, eu estou decepcionado comigo mesmo, porque Guilherme, Irajá, Wilson, Francisco, pena o Tribunal de Contas ter se retirado, eu me considero um completo incompetente como gaúcho de não ter conseguido levar à sociedade brasileira o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Eu tinha uma outra fala, senador Mourão, mas eu observei aqui que eu fui incompetente junto com meus pares gaúchos. Eu tive a oportunidade de ir a Nova York na Semana do Clima para ver o monitoramento de enchentes e depois também no Porto de Roterdã para ver como é que é a questão das enchentes, como é que trabalham as comportas, Guilherme. E lá me disseram, se nós tivéssemos a situação das chuvas do estado do Rio Grande do Sul, do final de abril a início de maio, Nova York tinha ficado 45 dias debaixo d'água e Roterdã tinha ficado sem operar por mais de 25 dias. Vocês foram gigantes na gestão, mesmo sem estar preparados. Ouvir aqui a agricultura por parte do Bacen, eu respeito o Bacen, Francisco, também respeito o teu trabalho, mas ouvir aqui que a responsabilidade está nas técnicas agrícolas e práticas agronômicas do Rio Grande do Sul, que é o berço da agricultura de baixo carbono, que na COP agora de Belém, a ONU e a FAO nos determinaram como grupo e Estado mais resiliente e modelo a ser preconizado desde Glasgow, com índices de produtividade de primeiríssimo mundo. Não pode. Não podemos admitir, e essa toca não cabe no estado do Rio Grande do Sul. E com todo respeito e toda a história da federação, que tem muita maturidade e muita disciplina e principalmente muito cuidado
nas relações institucionais, o governo erra neste pensamento e as instituições erram. Nenhuma situação em cima das 5 secas extremas desde 2020, onde só tivemos em 21 uma safra normal, e a enchente de 24, nenhum lugar do mundo teria condições de sobreviver. E se de fato houve um apoio de alguns bilhões, e aqui a gente agradece e tem que ser enaltecido, não só para a cadeia do agro, e o Guilherme foi muito preciso, foram 20 bilhões, quase isso sim, depois mais 12, agora sim, e nós agradecemos isso. Mas de longe não é a solução. Nós perdemos mais de 320 bilhões só no agro, de 2020 para cá. O Rio Grande do Sul perdeu meio PIB, e eu gosto de traçar analogias. Se nós pegarmos um caminhão atrás do outro e botar os 48 milhões de toneladas que o Rio Grande do Sul botou, nós vamos de Porto Alegre a Belém, voltamos a Porto Alegre e viemos a Brasília. Este é o nosso prejuízo, este é o prejuízo do agro em grãos, sem falar em fertilidade, pastos, solos, vidas. Então, como gaúcho, eu estou me considerando incompetente hoje aqui, porque o Brasil, pelas falas que me antecederam, não está entendendo o que aconteceu conosco. Extremamente importante as ajudas e, de fato, não quero relatar a história porque os senhores conhecem das utilizações desde maio de 24, os recursos que vieram, e o Guilherme foi muito preciso nas formas, só que esses recursos são insuficientes. O Brasil é essa potência agroambiental devido à Embrapa e aos gaúchos que estão em todos os rincões do Cerrado, do Mato Piba, de todos os locais. Está na hora, senador Mourão, do país devolver ao Rio Grande do Sul um pouco que nós demos durante toda a nossa história. É este o entendimento que precisamos. E a solução é uma única. As medidas todas foram excelentes, tem dificuldades, tem outras formas nas resoluções, medida provisória, mas a solução todos nós que estamos nesse ambiente conhecemos. É o PL 5122, que está no Senado, que foi construído na Câmara, apoiado pelo setor produtivo, por esta casa, a Casa da Câmara, que construiu ele, que não deixava ninguém para trás, que não tinha... Os critérios eram os municípios afetados, os mais necessitados, da agricultura familiar, passando pela agricultura do médio produtor, chegando à agricultura empresarial. E vejo outro fato, comentar que os grandes produtores, ou os demais produtores, são os grandes devedores. Claro, estão todos dentro dos recursos livres. Qual das senhoras e dos senhores consegue suportar 20% ao ano na sua atividade? Não tem. E esses todos estão nos recursos livres. E, senador, o senhor falou da securitização da década de 90. E aqui eu tenho cabelo branco e vejo outros com cabelo branco. Você se lembra do Brasil em 95, 97? Irajá era importador de alimentos. A região sudeste faltava carne na safra. E nós fizemos a securitização para o país todo, e nós colocamos o setor produtivo, e hoje, 28 anos depois, nós somos o maior exportador líquido de alimentos, dobrando o segundo lugar, nada mais, nada menos que os Estados Unidos, a 4ª produção mundial, e em 2035, segundo o Banco Mundial e a própria ONU, nós seremos a maior agricultura do mundo. E tive a oportunidade de novo estar na Semana do Clima em Nova York, e o Rio Grande do Sul foi considerado, entre as suas 35 cadeias produtivas, o estado mais resiliente, sustentável, diversificado do mundo. Só que estamos sem dinheiro. E nós não estamos pedindo perdão. Nós estamos pedindo prazo. E o benchmark da outra securitização fez o Brasil se tornar essa potência, que é hoje, sob o ponto de vista agrícola. Mas o mundo, parece, o Brasil não entendeu. E, senador, está na mão do senhor, está na mão do Senado, porque o PL já passou
Ele usa o fundo do pré-sal, que não mexe na responsabilidade fiscal no Tesouro. Fundo do pré-sal, que é para incidentes climáticos também. Pagamento de Selic neutra, que vai ter mais dinheiro ano que vem e dobrará daqui a 2 anos e triplicará daqui a 4 anos. E que vai ser devolvido. É só botar ele em pauta, votar, porque aí estão cerealistas, estão as revendas, estão todos os produtores da agricultura familiar permeando os médios, chegando ao empresarial. A solução está no Senado. Como o senhor falou, a solução política. Eu iria apresentar, já estou chegando no final, vários dados para falar a respeito, mas eu quis dizer que a solução, sim, é política, está na mão do Senado Federal e depois, por óbvio, na sanção do presidente da República. Mas esse dinheiro existe, ele não mexe no arcabouço fiscal e ele devolve a dignidade ao Estado do Rio Grande do Sul, em especial os nossos produtores rurais. Fica o nosso apelo ao Brasil para que entenda a dificuldade que o Rio Grande do Sul passa e que tenham um pouco de consideração com a história que o Rio Grande fez por esse país e que nós hoje pedimos socorro a vocês, em especial ao Senado, colocando em votação o 5122, que aí sim, sem mexer, repito, no arcabouço fiscal, resolve o problema coletivo dos produtores do Rio Grande do Sul e todos aqueles que tiveram intempéries, que estão nas mesmas condições técnicas de dificuldade do nosso país. Obrigado a oportunidade, agradeço a minha CNA, agradeço a Federação para poder demonstrar esse desabafo e até de meia-culpa por não ter tido a capacidade de transmitir a realidade do Estado do Rio Grande do Sul para todos os nossos conterrâneos brasileiros. Obrigado pela oportunidade. E assim concluímos o primeiro bloco do Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra tua conta. Banrisul, voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Correio Rural desta segunda-feira. Oferecimento Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E o aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. E agora a gente conversa com o historiador Teófilo Mota. Teófilo, como que começou a história da agricultura no Rio Grande do Sul e suas influências? Tinha bastante diferença, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul tem uma coisa que em outra que não é presente no resto do Brasil, né? Principalmente do Paraná até aqui embaixo, que é o frio. O Rio Grande do Sul ele demora para ter para se ter essa formação nacional, é muito mais tardia, né? Não dá para se esquecer que no primeiro tratado de Tordesilhas, aqui o que nós hoje chamamos de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele era para ter sido território dos espanhóis, como realmente foram por um período de tempo, até o acordo que se levou a um acordo futuro entre Espanha e Portugal, que nós ficamos na região do Brasil, lá de Algarve, né, da terra da Santa Cruz, o Brasil. É muito mais tardio. E aqui o frio acaba atrapalhando algumas culturas, até as presentes hoje, tá? A uva tem um número limitado de safras aqui no Rio Grande do Sul por causa do frio. A uva não se desenvolve no frio. Diferente de que eu não sei se tu sabe, né? Tem muitas famílias aqui do Rio Grande do Sul que expandiram para
próximo das regiões do Rio São Francisco, porque o calor é que dá a acidez e também o sabor mais doce para a uva, né? Então, aqui tem algumas limitações do frio que algumas culturas que existiam fora do Rio Grande do Sul não tem aqui. Aqui a gente não vai ver açaí. Só que a gente tem algumas peculiaridades que tem aqui na região sul que não tem no resto do Brasil com tanto normalidade. Daí eu cito o exemplo do butiá, que é algo muito próprio aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente não tem jambu, que é algo mais pro norte e nordeste do Brasil, né? Então tem algumas especificidades, sim, muito por causa de algumas alimentos, né? Alguma agricultura que conseguiu se adaptar melhor às regiões mais frias aqui da América do Sul. E no caso do Rio Grande do Sul, como é que funciona essa questão com a influência posterior da imigração alemã, da imigração italiana? Aqui a gente não sabe, tá? Que aqui, antes da agricultura, talvez a nossa principal atividade mais forte no setor sul, foi o gado, né? Questão das charqueadas lá em Rio Grande, Pelotas, ou até no município de Charqueadas, né? Talvez seja o grande, claro, voltado à pecuária, mas dentro desse grande ramo que é a agricultura, a pecuária ela é mais presente. E depois, claro, se desenvolve aqui a soja, o arroz, por causa que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitas regiões que são mais alagadas, então facilita o plantio de arroz. A gente não pode esquecer, e a gente até se lembrou agora na enchente, que é o Dourado do Sul, com todo respeito àquela cidade, mas tem regiões ali que são grandes banhados, né? E que facilitou o desenvolvimento. E são coisas dinâmicas, sabe, Marcelo? Porque, tipo, aqui na minha região, Gravataí e Cachoeirinha, que na época do forte deles era tudo Gravataí, tinha uma grande produção de laticínios. Não sei se sabia disso, né? Não sabia. Não só do leite, mas da produção de iogurte, leite fermentado e outros derivados. Agora vai uma curiosidade que eu não sei se tu sabe, e o público da Guaíba também sabe. A família de um dos grandes produtores de laticínio aqui de Gravataí, que hoje perdeu essa característica, né, mas na época era muito forte, era a família do Danilo Pelizoni, que foi jornalista da Folha da Tarde do Correio do Povo. Que maravilha, hein? Os pais deles tinham fábricas de laticínio, né, aqui em Gravataí, e o Danilo Pelizoni, o pai dele, né, tinha essas fábricas. E eu acho legal, né, dizer isso, porque o Danilo Pelizoni é uma figura histórica aqui de Gravataí, que também foi jornalista do Correio do Povo do Folha da Tarde e também teve um vínculo com o agronegócio, né, para ver como o mundo dá volta. É legal de ver, não sei se tiver oportunidade, né, ou o público que tiver interesse aqui também da minha região de Gravataí, tem todo um trabalho por parte do historiador aqui, eu não sei se eu posso citar... Cita. Carlos Albani, que hoje ele é o historiador responsável pelo patrimônio histórico aqui de Gravataí, né? Tem todo um trabalho sobre essa figura. Inclusive, né, Marcelo, eu fiz uma atividade baseada do Danilo, né? Foi de um trabalho que eu fiz para a faculdade, que eu tive, graças a Deus, tive uma nota boa, né? Me ajudou muito a passar na cadeira. Mas, enfim, só para a gente ver como também tem uma transformação. Então, tipo, Gravataí, que era uma cidade rural, hoje não é mais, é uma cidade industrial. Então são muitas coisas. Mas o que a gente... E também está em constante transformação, que nem a questão da oliva, né? Aumentou muito a produção de oliva nos últimos 10 anos aqui no Rio Grande do Sul. Uma coisa que não era um mercado tão forte, não chamava tanto atenção aos olhos, né? Mas o Rio Grande do Sul começa com a pecuária, claro, se desenvolve até hoje, né? Mas começa a se desenvolver com arroz e a soja. Claro que, gente, tem toda uma gama maior, né, de outros commodities, mas talvez as que mais carreguem o estado do Rio Grande do Sul até os dias de hoje, né, são a soja e o arroz. E a gente chega também depois, lá com período pré-república, né, antes da república, entre o Segundo Império e a República, ali, com a chegada dos imigrantes italianos, claro, que não vem só italianos, aí vem
vem aqui para o Rio Grande do Sul, a gente tem os alemães, a gente tem colonização alemã, italiana, daí tem aqueles povos que a gente não pode deixar de lado, que povos muito específicos, né, para o Rio Grande do Sul, a gente cita os pomeranos lá de São Lourenço do Sul, né? Mas o grosso que vem das famílias são os alemães e os italianos, e daí eu recomendo ali, que eu sei que também o senhor é jornalista da coluna policial, para o público de casa também falar um pouco dessa influência das imigrações. A gente teve ali o conflito de Terra-Brás, ali no território que hoje é Sapiranga, na época foi Novo Hamburgo, ali com os Muckers, mas isso aí é para quem quiser pensar. Mas esses povos é que acabam desenvolvendo uma agricultura no início de subsistência, mas que hoje virou o grande vetor, o grande trabalho, né, o grande produtor aqui do Rio Grande do Sul, que apesar do comparação ao Brasil, o Rio Grande do Sul tem um polo industrial muito grande, mas o agronegócio ainda é o que leva a economia gaúcha nas costas. Claro que não sozinha, mas grande parte da economia gaúcha é nas costas. Mas eu diria que é isso, Marcelo. O Rio Grande do Sul começa com a pecuária, se desenvolve com o arroz e com a soja um pouco mais tarde, mas já tem um início lá atrás, né? Que nem eu te digo, o processo às vezes demora para se estabelecer, mas o trabalho começa muito anterior. E a gente não pode deixar de lado as uvas aqui da nossa serra, né? A produção de vinho espumante, que ela é muito característica aqui do Brasil e é premiada muito afora, e também ela é muito importante para a economia aqui do Rio Grande do Sul. E o que tu diria que faz o agro até hoje, né, cada vez mais se firmar, melhor dizendo, como o carro-chefe do nosso estado? Isso é uma história que às vezes não é bonita, né, Marcel? Porque o Rio Grande do Sul começa a se desenvolver mais com o agronegócio. Isso daqui esse estado ele sempre foi um pouco relegado em detrimento às outros aqui, quando era província aqui para o nosso império, né? A nossa província de São Pedro. Por isso que também esse sentimento ajudou a culminar até na Revolução Farroupilha, né? Pois teve a questão muitos aqui que a gente chama de gaúchos, eles participaram do processo de independência do outra província que era do Brasil e que se perdeu, que foi o Uruguai. Então, aqui é um povo mais, podemos dizer que aqui no Rio Grande do Sul, em relação aos outros estados, um pouco mais aventureiro, né? Que o Brasil é essa união de vários estados com muitas características diferentes entre elas. A gente tem estados que a gente cita ali, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que é um do lado do outro, mas são contextos totalmente diferentes, com mentalidades diferentes, com estilos de vida diferentes, né? E esqueci a pergunta. Por que o agro é tão forte, cada vez mais se firma, né, como o nosso carro-chefe do Rio Grande do Sul? Então se dá por causa que é um processo, né, que a primeira atividade que conseguiu se profissionalizar aqui no Rio Grande do Sul foi primeiro, a pecuária, lá no setor sul do estado, e a gente cita o mais forte, claro, toda a cultura das charqueadas lá em Pelotas, né? Foi o primeiro grande carro-chefe, e aqui o pessoal conseguiu desenvolver alguma atividade comercial. Primeiramente foi o agronegócio, e daí eu cito alguma coisa, não sei se já reparou, mas a diferença do litoral para o interior. E daí o interior a gente pode citar tudo que vem ali depois daquela linha que começa em Guaíba até no norte do estado, para a esquerda, né, em direção à Argentina e Uruguai. No litoral, a gente tem uma colonização que ficou mais litorânea, foram os portugueses. A gente vê muito mais uma atividade comercial que não produz, ela só faz comércio, em detrimento de uma área que produzia, também fazia comércio, mas o foco era a produção dessas commodities, que era o agronegócio. Então foi a primeira atividade que o pessoal conseguiu desenvolver, entender como usar o solo e fazer. E claro, depois também a gente tem um polo industrial muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Mas, em consequência, a indústria como um todo no mundo vai ter um grande desenvolvimento com a Revolução Industrial. Então, chega um pouco depois aqui, também no Rio Grande do Sul, muito por causa do investimento britânico, alemão
e italiano que teve aqui na região. Mas eu acho que hoje é esse grande vetor econômico aquilo que no passado era uma forma de buscar sobrevivência, e depois que conseguiram o suficiente para sobreviver, né, para subsistir, acabou virando uma atividade comercial, uma atividade financeira, e por causa disso o Rio Grande do Sul é o que é. A gente também não pode deixar de lado, só que isso aí tem que ter um tempo mais dedicado para falar do grande lobby do agronegócio, que não tem só no Rio Grande do Sul, tem no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul também o pessoal do agronegócio, eles conseguem escolher candidatos de determinadas cidades, não é distrital o voto aqui no Rio Grande do Sul, Marcelo, mas consegue entender que tem determinados locais que tem o seu candidato, tipo Gravataí. A gente Sim. Não tem o nosso... Tem um deputado estadual que é o Dimas, mas a gente não tem essa mentalidade de votar alguém que vai representar a minha região. Isso é diferente em Santa Rosa, ou outras regiões, Bagé, que a gente sabe que a gente tem o pessoal aqui do Rio Grande do Sul que é ativo na bancada do agro, o Afonso Ram, o Alceu Moreira, e, entre outros, que eles representam regiões que se comunicam muito, que conseguem ter um determinado tipo de comunicação entre definir os seus candidatos, que vão lá muito mais também, claro, que eles vão evocar um espírito de trazer algum resultado para a população, mas eles têm um trabalho muito defetivo para favorecer os interesses do agronegócio. E eu não estou querendo dizer que que eles estão dizendo que eles são bonzinhos ou vilões, mas eles dão retorno para uma parte que ajuda fortemente eles a se eleger. E como é que funciona a parte da própria cultura do gaúcho, né? Como a nossa cultura, agora expandindo um pouco o nosso papo, foi influenciada por essa questão do agro? Como a cultura do gaúcho se moldou a partir disso? A cultura do gaúcho, ele é uma construção que vem do agronegócio, né? O gaúcho, ele é esse ser aqui do Rio Grande do Sul, que o gaúcho, ele é a mistura do espírito do índio com um pouco dessa mistura portuguesa, muito mais indígena, que é esse ser que não reconhece, na época, né, que não reconhece cercas, que todo esse território lhe pertence, por consequência, tudo que está em cima. O gaúcho é esse ser do espírito livre, que não se preocupa tanto catedraticamente com uma parte do território que lhe pertence, tá? E claro que isso mudou durante o tempo, mas o gaúcho, que também tem essa cultura no Uruguai, o gauché, que se eu não me engano significa homem, ou é uma figura masculina, por isso que também tem outro ser, outra figura histórica que se apropriou desse termo, o Che Guevara, né? Que é um termo para citar esse homem dessa terra. Então, a construção do gaúcho é desse homem de espírito livre, que tudo que está, a terra é um presente, Deus o concedeu, então não há donos específicos. E por isso que o gaúcho, com o tempo, tem problema com os latifundiários aqui do Rio Grande do Sul e vai se transformando com o tempo. Mas o gaúcho, quando se estabelece esse termo, ele é uma construção desse espírito livre, desse ser de espírito livre, mas que começa a trabalhar nas fazendas e tem essa identidade com a vida rural, com a vida do campo. É o nosso cowboy, né? Só que com as nossas especificidades. E ele se modifica um pouco depois do gaúcho ali com a Revolução Farroupilha, porque depois que o Rio Grande do Sul ficou cercado com os latifúndios, a figura do gaúcho perdeu muita força, né? Porque antes eles eram considerados até ladrões, né? Eram considerados gente que vivia de roubar animais dos outros, só que na formação dele ele não estava roubando, ele estava simplesmente adquirindo aquilo que a terra lhe providenciara. E com a Revolução Farroupilha, esse espírito de liberdade sobre o território, ele volta.
Claro que isso daí foi uma ideia que os líderes, principalmente os latifundiários, passaram para o pessoal que trabalhava no campo, né? Evocava esse espírito que tinha adormecido um pouco e voltou à tona com a Revolução Farroupilha. Mas é que nem eu falei, basicamente como é o agronegócio, a agricultura, essa atividade de viver da terra, que desenvolveu o ser do gaúcho, né? Essa figura do gaúcho. E assim chegamos ao fim desse Guaíba Correio Rural de hoje. Oferecimento Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Banrisul, um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Guaíba Correio Rural.